Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 26, tá? Vou estar aqui lendo para vocês. Mas primeiro a gente vai estar fazendo uma oração para a gente estar convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia, Pai, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero te agradecer, Pai, pela presença sua, de Jesus e do Espírito Santo nesse local, Pai. Estamos com corações abertos e receptivos para falar, para receber a tua mensagem, Pai. Senhor, em nome de Jesus, aquieta o nosso coração, Pai. Que todo barulho à nossa volta, dentro de nós, venha ser cessado agora pelo poder do nome de Jesus. Que nós venhamos entrar na tua presença, Senhor, buscando graça, buscando direcionamento, Senhor, a qual somente em ti nós encontraremos, Pai. Pelo poder do nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 26, a partir do versículo 1, que fala assim. Logo que Jeoaquim, filho de Josias, se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me disse: fique no pátio do templo e diga tudo o que eu mandei você dizer ao povo que vem das cidades de Judá para adorar no templo. Não deixe de fazer nada que eu mandei. Pode ser que eles deem atenção e abandonem seus maus caminhos. Se isso acontecer, então eu mudarei de ideia a respeito da desgraça que estou planejando fazer cair sobre eles por causa das suas más ações. Somente aqui, gente, somente o versículo do 1 ao 3. O que Deus quer nos passar desse versículo? O que Ele quer nos ensinar? Ele quer saber, ele quer testar a gente, né? Eu não sei se vocês prestaram atenção aqui no versículo, mas ele fala assim: não deixe de dizer nada que eu mandei. Pode ser que eles deem atenção e abandonem seus maus caminhos. Se isso acontecer, então eu mudarei de ideia a respeito da desgraça que estou planejando. O que a gente aprende disso aqui? Deus tem tudo planejado. A tua vida, ela já está pronta. A minha vida, ela já está pronta. Porém, Ele está nos preparando para a gente poder vivenciar tudo que Ele tem para a gente. Aqui é a mesma coisa. Eu não sei se vocês conseguiram captar, porém Deus está falando que se o povo dele mudar de ideia, Deus já sabe que o povo dele não vai mudar de ideia. Deus já sabe o que vai acontecer antes da gente decidir fazer, ou da gente decidir fazer, ou da gente fazer. Só que o que ele estava fazendo ali com Jeremias? Ele estava testando Jeremias, né? Para ver se Jeremias ia correr do arado, para ver se Jeremias ia fugir. Porque, gente, não é fácil trabalhar para Deus, não é fácil entregar a palavra, não é fácil conviver com Deus, assim, pro reino, né? Não é fácil a gente passar pelo processo. Muitas pessoas não conseguem, não suportam e viram as costas para Deus e voltam para o mundo. Porque não é fácil, é muita renúncia, entende? É muito amor por Deus para a gente querer continuar mediante pedradas, mediante calúnias, mediante difamações, sabe? É muita vontade de querer estar com Ele, é muito amor por Ele, entende, gente? Então, tem pessoas que não têm estrutura para isso. Então, o que Deus faz no decorrer do nosso processo? Ele nos testa. Ele nos testa o tempo todo para ver até onde a gente suporta, para ver até o nosso grau de obediência a Ele, entende? Então, como é que a gente faz para passar por esse processo com maestria? Vamos botar assim, com mais facilidade. A gente precisa se apegar mais a Ele. A gente precisa priorizar mais a Ele. Porque se a gente passar pelo processo com Deus de uma forma leviana, de uma forma superficial, a gente não chega até onde Deus quer que a gente chegue. E conforme Ele vai nos testando, Ele vai vendo até onde a gente suporta. Ou seja, Ele vai vendo, não que Ele não saiba, tá? Ele já sabe aonde você vai chegar. Porém, nós vamos descobrindo qualidades dentro da gente, e a gente vai descobrindo qualidades, situações dentro da gente, que a gente até então achava que não tinha capacidade, que a gente até então achava que não ia conseguir. Porém, no nosso processo com Deus, de desenvolvimento ali com Ele, Ele mesmo vai nos mostrando a nossa capacidade. Ele mesmo vai nos mostrando que nós suportamos mais do que a gente acha que suporta. Entende? E com isso, com a graça dEle, com a misericórdia dEle sobre nós, a gente vai caminhando em direção aos planos que Deus tem pra gente. Entende, gente? Então,
O seu processo é difícil, o processo de todo mundo é difícil, o meu processo é difícil. Quantas vezes no meu processo eu quis jogar a toalha? Quantas vezes no meu processo eu quis falar, Senhor, eu desisto, entende? Porém, Deus nunca deixou eu desistir, Deus nunca deixou eu jogar a toalha. Quando Ele via que eu estava esmorecendo, quando Ele via que eu estava caindo, Ele via com uma injeção de ânimo, Ele levantava pessoas para falar no meu coração, Ele fazia de tudo, né, para eu poder continuar. E Ele me mostrava que eu só vou poder viver as promessas de Deus para minha vida se eu continuar no processo. Porque a gente só vive as promessas de Deus para nossa vida se a gente suportar o processo. O processo é para a gente ser preparado para viver as promessas de Deus. Entende, gente? Por que hoje existem pessoas que estão vivendo o ápice, vamos botar assim, que ainda não é o ápice, mas nos nossos olhos é o ápice, né, dos seus ministérios? Porque essas pessoas suportaram o processo. Essas pessoas, elas não se fazem diferente de nós, apesar do processo ser individual, e a gente não deve comparar um processo com o outro. Todas essas pessoas que hoje estão no ápice, né, do seu ministério ali, né, estão mais em evidência, essas mesmas pessoas, elas também passaram por processos árduos. Elas foram forjadas, elas foram preparadas, entende? Elas sofreram retaliações, elas sofreram calúnias, elas sofreram difamações. A família dela virou as costas para ela, entende, gente? Então, o que elas fizeram? Elas focaram em Deus, elas priorizaram a Deus, entende? Elas não olharam para o lado, sabe? Algum momento da vida delas, sim, elas podem ter esmorecido. Porém, quando a gente está concentrado em Deus, quando a gente está ali em Deus, a gente está concentrado em Deus e a gente está acreditando que Ele está regendo sobre a nossa vida, que Ele está fazendo, que Ele está cuidando, que Ele está nos protegendo, que Ele está nos orientando, a gente continua, entende? Vai ter um momento na vida de todo cristão que a gente precisa escolher no seu processo. Você vai precisar escolher se você vai querer continuar com Deus ou se você vai até aquele limite ali que você suporta, entende? Aí quando você continua, você escolhe continuar com Deus, é aquele momento que você começa a falar não para tudo. Eu não vou, eu não quero, eu não posso. Você começa a priorizar mais ainda a presença de Deus na sua vida, entende? Saiba de uma coisa, todas as pessoas que priorizam Deus na vida dela, todas as pessoas que renunciam por Deus, todas as pessoas que abrem mão de suas vidas, de família, de prazeres, de tudo por Deus, todas essas pessoas serão recompensadas por Ele em algum momento, entende? O que a gente precisa fazer é obedecer à voz de Deus. O que a gente precisa fazer é não ter medo de quando Deus der uma ordem e a gente acatar. Nós, seres humanos, por tendência, nós vamos ter medo, nós vamos ter receio, nós vamos começar a pensar que a gente não é digno, que a gente não vai conseguir, que a gente é incapaz ou que tá difícil e você não vai suportar. Só que se a gente prestar atenção em Deus, a gente voltar os nossos olhos para Deus, sabe o cavalo quando ele anda com aquela abinha aqui para o cavalo não olhar para o lado, para ele não se distrair, para ele não vir tomar susto, apenas se concentrar no caminho que está à sua frente? É a mesma coisa. Coloca aquelas abinhas aqui na sua vista, assim, e olha somente para frente. O que está à sua frente? O que está à sua frente é Deus. Então olhe somente para Ele, se concentre somente nele. Não comece a dar ouvido para as circunstâncias ao seu lado. Não comece a dar ouvido para pessoas pessimistas, negativas, que não querem correr atrás dos seus sonhos e fica minando a sua fé. Entende, gente? Então começa a olhar para frente, começa a olhar para o alto, começa a olhar para Deus e não ouve as vozes contrárias, tá? Porque Deus precisa de pessoas corajosas, Deus precisa de pessoas ousadas, Deus precisa de pessoas que queiram andar na presença dEle, que queiram estar com Ele. Aí você fala pra mim, Roberta, mas eu não sou corajoso, eu não sou ousado. Só que se você decidir querer estar na presença de Deus, abrindo mão da sua vida em prol do reino, em prol dEle, Ele vai colocar ousadia em você, Ele vai colocar coragem em você. Entende? A partir do momento que você está buscando Ele em relacionamento ali,
e você está abdicando de certos prazeres da sua vida para poder estar na presença dele, ele mesmo vai se encarregar de te dar coragem, de te dar ousadia, de capacitar você para aquela obra, para aquele feito. Ele só precisa de você um coração disponível. Ele só precisa de você querer estar na presença dele. E isso, com tudo isso, ele no seu processo, da gente estar aqui falando sobre tudo isso, são os testes que ele vai estar fazendo contigo para ver até onde você suporta. Entende? Então seja o filho obediente, que quando o pai fala, você acata. Mesmo que você não concorde, mesmo que você ache que não vai dar em nada, Deus sabe lá na frente, Deus vê lá na frente, Deus sabe quem você vai se tornar e quem Ele quer que você se torne. Você só precisa dar o passo de fé, não é nem a coragem. Eu ia falar coragem, mas não é nem a coragem. É dar o passo de fé em direção a algo que você não está vendo, mas que Ele está ordenando você fazer, Ele está falando para você fazer e você está com medo, você está receoso. Dê esse passo de fé em direção ao que Ele está te falando. Entende, gente? Quando a gente começa a andar por fé, a gente começa a ter mais um vínculo, um grau de intimidade com Deus maior. Você começa a ficar mais sensível à voz dEle e à presença dEle. Então começa a dar esses passos, esses pequenos passos de fé que Deus está colocando no teu caminho, que Deus está colocando na sua vida, para você ver, conforme você vai dando esses pequenos passos, quando você vê, você construiu um caminho, você fez uma jornada que antes você não teria feito se você não tivesse dado esse passo, por falta de coragem, por falta de iniciativa, por falta de proatividade sua, tá bom? Então, vá em direção ao que Deus tem para sua vida. Não fique parado. Deus precisa de pessoas dispostas para o reino, para o nome dele ser glorificado e evidenciado, e assim mais outras vidas virem alcançadas e terem a oportunidade de conhecê-lo no profundo como você está conhecendo, tá bom? A palavra de Deus é como um rio, ela precisa fluir, ela não pode ficar retida, ela não pode ficar retida igual uma empresa, ela precisa fluir, porque o rio quando flui, ele não vai passando, ele não vai abrindo caminhos, é a mesma coisa a palavra de Deus. A sua vida, você é o instrumento de Deus. A partir do momento que você permite Deus te usar, você está sendo como um rio que está fluindo e outras vidas estão sendo alcançadas, outras vidas estão sendo libertas, outras vidas estão sendo saradas, estão sendo curadas. E você é o rio, o instrumento que Deus está usando para isso, tá bom? Consequentemente, o que a gente faz para o outro, Deus nos recompensa de alguma forma. Aquilo volta para a gente, tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento. Obrigada, Paizinho, por nos orientar o caminho que devemos andar. Obrigada, Senhor, como nós devemos fazer. Obrigada, Pai, por nos orientar como nós devemos agir perante a sua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer por cada vida aqui, quero consagrar cada vida ao Senhor, Pai. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida aqui, Senhor, venha ter o coração trabalhado, moldado e lapidado por Ti, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Deus abençoe a todos. Que vocês tenham um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Jesus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.